Gênesis capítulo de número 32 a 20, capítulo 32, de 22 a 32. Esses 10 versículos aí que falam sobre, creio que o mais importante acontecimento na vida do patriarca Jacó, que mudou o seu caminho depois de Deus ter encontrado a ele ali no Val de Jaboque. Olha o que diz o texto então sagrado. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos fale nesta manhã, segundo a palavra dele, a bendita palavra dele. Ó Deus santo e bendito, Pai, abençoa-nos agora, quando nós abrimos a Tua palavra e lemos a Tua palavra e o Senhor falou conosco. Agora ajuda-nos, Pai, a expor a Tua palavra com precisão, com fidelidade, ó Deus, para que sejamos abençoados, ó Pai, em ver Jesus Cristo aqui redimindo ao patriarca Jacó, como fez conosco, ó Deus, também nos redimiu, a nós pecadores, a nós enganadores. Nós fomos redimidos pelo mesmo e poderoso Deus, Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos e nele nós esperamos. Com perdão dos pecados, no nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo nesse trecho de Gênesis, capítulo 32, especificamente no versículo 22 até o versículo 32 que lemos? Irmãos, vocês se lembram que Jacó era filho de fato de Israel, filho melhor, né, de Isaac, filho de Abraão. Então, Abraão gerou Isaac e Isaac gerou a Jacó e Israel. Mas não gerou apenas a Jacó, gerou também a um irmão gêmeo chamado Esaú. Lembram-se que ele já dentro do ventre, né, de Rebeca, a mulher de Isaac, eles já se degladiavam, eles já brigavam dentro do ventre. Até que Deus responde a Rebeca dizendo: eis que dentro do teu ventre estão 2 nações, e uma há de prevalecer contra a outra. No caso, Jacó, o Israel de Deus, iria prevalecer contra Esaú. Seria Jacó o senhor de Esaú, embora Esaú nascesse primeiro. Vocês se lembram que quando saem, ou vão nascer os gêmeos, vamos dizendo, sai primeiro Esaú. Esaú sai coberto de pelos, né? Daí o nome, Esaú, coberto de pelos. E Jacó sai pendurando-se no calcanhar do irmão. Ele segura ali no calcanhar do irmão e é puxado junto. Jacó. A ideia de que Jacó não tem força nem para sair do ventre sozinho. Ele precisa se apoiar em alguém para sair. Isso definiria a vida de Jacó, o seu aproveitar dos outros, desde o seu nascimento, né, aproveitando-se do irmão para poder sair do ventre da sua mãe, até o seu encontro com Deus no Vale de Jaboque. Mas vocês se lembram também que o relacionamento de Esaú e Jacó não era dos melhores.
Você se lembra que Jacó enganou por vezes a Esaú, a tal ponto de Esaú, em um momento, desejar matar a Jacó, porque Jacó havia lhe roubado a bênção do seu pai. Lembram-se que quando, junto com sua mãe Rebeca, Jacó entra num plano de se disfarçar de Esaú, cobrindo-se de pelos, indo ao velho Isaque, já que não enxergava bem, pedir a bênção que era a bênção que seria dada ao mais velho, a Esaú. E então Jacó, mentindo e enganando, aproveitando-se da situação, toma a bênção do irmão, rouba a bênção do irmão. E é interessante que mesmo nessa tramóia toda, o plano de Deus está sendo cumprido. Os homens são responsáveis pelas suas tramóias e trapaças, mas Deus faz com que isso, de fato, colabore para o plano dele. Então nada pode frustrar o plano de Deus, mesmo os pecados dos homens, embora hão de responder por eles, se não se arrependerem. Mas o plano de Deus está sendo seguido porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. Lembra? Amei Jacó, porém aborreci-me de Esaú. Então Deus havia escolhido Jacó e tudo isso está colaborando para o plano de Deus. Então Jacó rouba a bênção de Esaú, enganando o seu pai Isaque, e Esaú diz: não é este meu irmão um enganador de fato? Não é ele um enganador? Ele deve ser morto. E aí Esaú só esperava a morte do pai, Isaque, para matar a Jacó. Jacó foge de casa. Rebeca diz: olha, vai para a casa de Labão, que é meu parente, e fique lá, porque senão seu irmão pode matá-lo. E Jacó então vai até a casa da família da sua mãe, território da família da sua mãe, e lá ele fica. E a Bíblia diz que lá ele prospera na casa de Labão. Ele se casa lá, lembra-se, com duas mulheres, Lia e Raquel. Lembram-se? Ele amava Raquel, mas ele, enganado por Labão, casa-se primeiro com Lia. É interessante, né? Aquele que enganou o irmão lá, agora é enganado pelo tio aqui. Então a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos com os outros, se não nos arrependemos, virá sobre a nossa cabeça. É a justa retribuição. Quem engana será enganado. Ele pode sair agora bem, enganando agora, mas posteriormente ele também levará o troco. E é o que acontece com e é interessante o texto, embora a gente não possa perder tempo com outro texto que não o nosso aqui, mas é interessante que quando Jacó, você se lembra, trabalha 7 anos para casar-se, na imaginação dele, o que ele esperava com Raquel, quando termina os 7 anos, Labão lhe dá a Lia, que era a filha mais velha. E diz que Lia, o texto bíblico diz que Lia não era muito atraente, fisicamente, e Raquel era. E aí, então, Jacó reclama do tio, dizendo: olha, eu trabalhei por Raquel. Aí Labão diz assim: olha, mas a minha filha mais velha é Lia. O texto não diz isso, mas a ideia é que é o seguinte, que Labão está dizendo assim: na sua casa, os mais novos roubam o direito dos mais velhos. Que é o que aconteceu na casa lá de Jacó. Ele roubou o direito do mais velho. Só que na minha casa as coisas funcionam direito. Na minha casa, os mais velhos têm os seus direitos. Então você casa primeiro com o mais velho. Então a ideia de que Jacó ficou meio sem o que dizer, porque ele havia feito algo errado lá e ali está sendo praticada a justiça nesse caso. Mesmo que Labão fosse também tão esperto quanto Jacó. E aí Jacó então casa-se com a Lia e depois trabalha 7 anos. E a Bíblia diz que os 7 anos passaram como se fosse um dia, porque ele tanto amava Raquel. E aí ele se casa e prospera. Lembra dos enganos que ele fazia com as ovelhas de Labão? Lembra assim? Resumindo aqui. Ele prospera e chega num ponto em que a casa de Labão não pode mais suportar os dois. É aí que ele decide fugir. A Bíblia até diz que ele foge de Labão sem avisar. Ele sai da casa de Labão sem avisar. Depois Labão vai ao encontro dele e Deus abençoa, acerta a situação e Jacó prossegue. Mas o que acontece aqui no texto que nós estamos? Jacó está voltando para a casa da terra do seu pai. Só que enquanto ele está voltando, Esaú está vindo ao seu encontro. E Jacó acha que Esaú vai agora matá-lo. Olha o que diz o texto, o versículo de número, ainda no capítulo de número 31, olha só o versículo 22. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó havia fugido. Está vendo aí? Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e alcançou na montanha de Gileade. Aqui é Labão, lembra que eu falei com vocês que Labão estava
Jacó fugiu da casa de Labão sem avisar, e Labão foi atrás dele, certo? E aí eles acertam, e agora quem vai atrás de Jacó é Esaú. Quando Esaú está voltando para a casa dele, ele está indo de fato ao encontro de seu irmão. Olha só o versículo número 3, do capítulo agora 32. Olha só, então veja como Jacó é perseguido, né? Ora por Labão, que nós lemos no versículo 31, agora ora por Esaú. Olha aí, versículo 3 do capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ou seja, ele está voltando para a terra dos seus pais e vai reencontrar Esaú. Então ele mandou em mensageiros à frente dele, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu irmão, ao meu senhor Esaú. Interessante que não chama de irmão, né? Chama de senhor Esaú, porque Jacó quer se arrepender, dizendo: ó, eu falhei com você, eu te enganei, me toma por teu servo. Eu sou teu servo, eu vim para te servir, não quero nenhum problema contigo. E aí continua: teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Aí vai falar dos seus bens, né, que ele adquiriu. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Jacó sabe que tinha falhado com o irmão e agora quer que as coisas se acertem, né? Agora veja o versículo 6. Vamos ler juntos? Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Até essa última parte aí, do que disseram os mensageiros de Jacó estava tranquilo, diz assim: fomos a teu irmão, disseram os mensageiros de Jacó, e dissemos as coisas que você nos pediu, ordenou para dizer. Ele está vindo encontrar com você. Aí Jacó: é mesmo? É. E 400 homens com eles. Aí Jacó diz: eu vou morrer. Ele vem com um exército para me matar e matar os meus. Porque ninguém vem a um encontro pacífico com 400 homens juntos. E aí o texto diz, versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou. Olha o que ele faz agora. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele. Os rebanhos, os bois e os camelos. Ou seja, eu vou morrer, então deixa eu me preparar. Eu vou dividir o povo que está comigo. Se Esaú alcançar um, não alcançará um outro. E vice-versa. Eu quero salvar a minha família. Pelo menos alguma parte da descendência vai sobrar. Alguma parte da descendência sobreviverá. Sobreviverá. Então, a ideia é dividir os bandos. E aí, veja só. Pois ele disse, se vier Esaú a um bando e ferir, o outro bando escapará. E agora veja, e orou Jacó. Então, uma das primeiras vezes que Jacó está orando. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado. Ele reconhecia que era um pecador, tá vendo? Sou indigno das misericórdias e bondades do Senhor. Por apenas esse cajado atravessei este Jordão, agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão, Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É interessante que Jacó, ele ora não se ferindo no mérito dele, ele diz, eu sou indigno. Ele ora baseando na promessa, pois o Senhor disse, eu farei de ti, disse a Isaque, pai dele, então a ele também que é filho, descendência, farei de ti uma grande nação. O Senhor, porque o Senhor entrou em uma aliança comigo, porque o Senhor me prometeu algo bom, então faz o que prometeste, não porque eu mereço. E é a mesma coisa que eu e você oramos. Nós sabemos que as bênçãos de Deus nos vêm não pelo nosso mérito, mas pela misericórdia de Cristo, pela aliança em Cristo. Pelo que o Senhor prometeu em Cristo, faze-nos bem, não porque nós merecemos. Tá vendo que a teologia é a mesma? Jacó era um crente como nós somos, ele tem a mesma fé. Ok? A mesma fé. E aí veja, versículo de número 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, olha quanta coisa, né? E 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, disse aos seus servos, passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis dessa maneira a Esaú,
quando vos encontrares com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então veja, olha só. Jacó diz assim, ele confia em Deus, mas ele arma uma estratégia. Ele divide o rebanho que seria para o presente de Esaú em três partes, né, em 3 etapas. Vai um primeiro rebanho como presente, depois chega um segundo, depois chega um terceiro. A ideia é de ir aplacando, como Jacó pretende, o coração de Esaú, cercando ele de presentes. Tem mais presente, e mais presente, e isso vai acalmando o coração do seu irmão, como Jacó planejara. Então veja que agora, o texto diz que Jacó está sozinho. Ele dividiu a sua família e os seus servos em 2 bandos e despediu. Ele deu todos os presentes dele a Esaú. E agora ele ficou sozinho. Ou seja, tudo que Jacó conquistou com engano, contrapassa. Porque vocês leem a história de Jacó e Labão, veja que ele era um enganador. Desde que ele nasceu, um enganador, um mentiroso, Jacó. Agora ele não tem mais nada. Agora Deus colocou ele numa situação que ele tem que abrir mão de tudo. Agora só há um tesouro ao que Jacó pode recorrer a ele. Só há uma coisa que ele pode confiar. Na família ele não pode confiar mais porque ele teve que despedir a família. Nos bens ele teve que entregar para sobreviver. Então ele não tem mais nada, a não ser Deus. Deus queria colocar Jacó, como fez era, nessa situação, Caio, e Moisés, e Ângela, para que Jacó reconhecesse que Deus é o único refúgio, que Ele é o único tesouro, que Ele é o único que pode salvar. Que nós não devemos nem podemos confiar em nada mais senão Deus. Porque todas as coisas nós podemos perder. Família nós perderemos, quer nós morramos primeiro, quer eles morram primeiro que nós. Bens podem, através de fatores financeiros de um país, ir embora rapidamente. O Senhor é a nossa única esperança. É só nele que nós podemos e devemos nos agarrar. E é isso que vai acontecer com Jacó, naquela noite ali. Olha só o nosso texto agora. Levantou-se naquela mesma noite. É interessante notar que está de noite, tá? Depois você guarda isso aí, tá? Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Até aí. O val, né? O val é um riacho, um tipo de rio que dá para atravessar com água até o joelho. Então é um rio, a ideia é, mas com água baixa, que dá para você atravessar sem nadar, atravessar andando. Então eles atravessaram todos juntos. E depois ele despediu, como nós dissemos anteriormente, a sua família, ficando ele só. E aí o texto inclui uma nota que nos surpreende, cheia de mistério. Olha só uma informação aqui no versículo de número 24. E lutava com ele um homem até o romper do dia, ou seja, estava de noite. E agora nós somos informados, meio que abruptamente, de que há um homem lutando com Jacó. Ele despediu todos da sua casa, não havia mais ninguém com ele, tanto que o texto diz que ele ficou só. Versículo 24. Mas agora o texto nos informa que tem um homem brigando com ele. E estava de noite, lembra? Jacó não podia ver direito quem era. Era Esaú? Era Esaú que tinha se adiantado aos 400 homens que com ele iam ao encontro de Jacó e agora havia agarrado o seu irmão para matá-lo. Quem era o homem? É um mistério. E Jacó está lutando com esse homem, tentando sobreviver. E aí o texto diz mais, olha o texto. Ficaram lutando até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, vendo o homem que agora é revelado lutar com Jacó, que não podia resistir à força física de Jacó. Jacó, aqui a ideia de que Jacó era alguém forte. Jacó era alguém fisicamente forte. E o homem que estava lutando com ele, esse homem misterioso agora, a princípio, não podia resistir à força física de Jacó. O que este homem fez? Olha o texto, diz. Tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. A ideia é de que o homem deu um toque do quadril de Jacó, de uma maneira, alguém que sabia o que estava fazendo aquele homem,
que fez com que, de fato, houvesse um prejuízo físico em Jacó, que ele não podia mais se mover. E então agora Jacó não podia mais lutar. Jacó, que conseguiu tudo pelo seu braço, pela sua força, pelo seu engano, agora ele não consegue mais resistir. Nem a força física ele tem mais. Tudo foi tirado dele. E agora veja o versículo de número 26. Disse este, o homem misterioso: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. É interessante que o homem misterioso não quer ficar para que a luz do sol venha. Ou seja, o dia está rompendo. Deixa-me ir. É interessante, de noite ele lutava, Esther, Diácono Carlos, Luci, presbítero Francisco. Mas agora ele quer ir, antes que rompa o dia. E aí veja o que diz mais o texto. Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Irmãos, como é que Jacó percebeu que aquele homem poderia abençoá-lo? O texto não diz. Mas durante aquela madrugada, durante aquela noite, até o romper do dia, Jacó lutando com aquele homem, ele percebeu que aquele homem não era um homem comum. Que aquele homem não era um homem ordinário. O texto não diz como Jacó chegou à conclusão. Mas o texto diz que Jacó reconhece que aquele homem é superior a ele, porque é o superior que abençoa o inferior. Então Jacó diz: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Ou seja, Jacó, em algum momento, que o texto não diz, de alguma forma que o texto não diz, ele reconheceu que aquele homem não era um homem qualquer. Era um homem que poderia abençoá-lo. Era alguém superior. E aí, o texto diz... o versículo 27, vamos ver juntos? Olha o que o homem diz a Jacó, pergunta a Jacó. Leiamos. Perguntou-lhe, pois, como ele... Interessante, não? A pergunta parece interessante. O que isso tem a ver com o momento? Qual é o teu nome? Como te chamas? E ele respondeu: Jacó é o meu nome. Jacó é como eu me chamo. Jacó significa literalmente, como nós falamos anteriormente, João, aquele que segura no calcanhar. Literalmente, Jacó é aquele que segura no calcanhar. É como ele nasceu, lembra? Tirando proveito do seu irmão. A ideia é que Jacó é alguém que tira proveito. O nome significa alguém que tira proveito do outro. E é o que Jacó fez a vida inteira. Ele tirou proveito. Lembra quando seu irmão Esaú chega do campo depois de ter caçado com fome? E ele quer comer, e Jacó tem um prato de lentilhas às mãos. E aí Esaú diz: eu estou com fome, me dá um prato aí para eu comer. E Jacó, né, como um crente, deveria apenas dar, por bondade. Mas ele diz assim: só se você me der o direito da primogenitura. O direito que é teu. Me dá o direito que eu te dou o prato. Ou seja, um aproveitador. Quando nós falamos... bola o plano de enganar o pai dele por causa da cegueira, para tomar a bênção do irmão, ele aproveita da cegueira do pai e faz isso também. Ele é um aproveitador, ele não perde uma oportunidade. E não importa se aquela oportunidade vai exigir dele o abandono da ética correta, a boa ação, a boa fé, não importa, ele quer aproveitar a oportunidade. E assim são os homens. Assim muitas vezes somos nós queremos aproveitar a oportunidade. Nós não pensamos bem se é certo ou errado, mas eu vou ganhar com isso, eu vou sair beneficiado com isso, então vale a pena. O que é conhecido entre os homens? Os fins melhor justificam os meios. Ou seja, se eu vou acabar bem, vale tudo. Vale tudo, ainda que esteja errado. Jacó era alguém assim, era alguém aproveitador, era alguém que tirava vantagem. Mas agora... ele não tem como tirar vantagem nenhuma. Ele viu que a sua força física, que as suas estratégias pecaminosas o levaram à solidão, a ficar só. E a ser ameaçado pelo seu irmão que viria a matá-lo. Então o homem pergunta: qual é o seu nome? E a resposta é: meu nome é enganador. Meu nome é mentiroso. Eu sou um pecador. Eu engano as pessoas. Este é o que eu sou. É o que diz o meu nome. Quando Cristo quer mudar a vida da gente, a primeira coisa que ele faz é nos confrontar com nossos pecados. Qual é o seu nome? O meu nome é enganador. Lembra da mulher samaritana? Dá-me de beber dessa água. Jesus diz: ok, vai primeiro e chama o teu marido.
Não, mas eu não tenho marido. Ah, bem disseste. Porque 5 maridos já tiveste, este que agora tens não é teu marido. Você não vive segundo a lei de Deus. Você está pecando. A primeira coisa, para depois te apresentar a ela como Messias, ele primeiro a confronta com o seu pecado. Assim como Jacó. Qual é o teu nome? O meu nome é enganador. Eu engano as pessoas. Ah, muito bem. Você reconhece o seu pecado. Agora que você reconhece o pecado, você está pronto a clamar por salvação, por perdão e por transformação. Isso aqui é muito poderoso no texto. Olha só o versículo de número 28. Então disse aquele homem misterioso a Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, o homem misterioso tem a autoridade de mudar o nome. Irmãos, na Bíblia, quem é que muda o nome dos homens? É Deus. É Deus que muda o nome dos homens. É Deus que muda a história dos homens. É Deus que muda a natureza dos homens. Daqui esse misterioso visitante noturno começa a se revelar, começa a dar dicas de quem ele é. Porque ele agora decreta um novo nome. Lembra de Jesus Cristo, quando fala a Pedro? Não te chamarás mais Simão, mas Pedro. E agora, não te chamarás mais a Jacó, porém Israel. Quem é este que muda nomes? Lembra de Cristo? Quem é este que está visitando Jacó? Que muda o ser, a natureza da pessoa. Israel significa Deus vence. Jacó, eu engano. Israel, Deus vence. Deus vence. Deus sempre vence. Deus é vencedor sobre a vida daquele que entrega a sua fé a Ele, destruindo os seus pecados, tirando dele, purificando os seus pecados e fazendo a nova criatura. Deus sempre vence. Daí a ideia do nome, Israel. Pois lutaste com Deus. Como é que Jacó lutou com Deus? Quando ele tentava lutar fisicamente, prevalecesse fisicamente, o visitante misterioso, que nós já sabemos que agora é um visitante divino, porque troca o nome e abençoa, esse visitante toca na ajuda de Jacó e desloca. Então agora ele não pode mais prevalecer fisicamente. A luta física agora não vale mais. Mas ele passa a lutar de outra forma. Ele passa a lutar espiritualmente através da oração. Tanto que diz o texto, quando ele viu Jacó, quando Jacó viu que não podia mais lutar, ele fez o quê? Ele orou. Não te deixarei ir se não me abençoar. Isso é uma oração. Me abençoa. Está orando. Está pedindo algo. Me abençoa. Não vá sem me abençoar. E aí o visitante abençoador e superior diz: você lutou com Deus como um príncipe. Lutou com Deus? Quem que é o visitante? Você lutou com Deus e você venceu. Essa luta Deus se deixa vencer. A luta da oração. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Essa luta Deus se deixa vencer. Quando nós oramos, Deus atende a oração. Deus atende o nosso rogo. E é o que está dizendo aqui. Você lutou com Deus. E você prevaleceu. Porque você lutou a batalha da oração. E Deus se agrada em responder aos seus servos que o invocam. Essa é a batalha que nós devemos orar. É da oração. Nós nos levamos em muitas lutas e batalhas carnais, terrenas. E nos esquecemos de orar a batalha que pode nos dar a vitória. Que é a da oração. Lembra de Moisés, quando o povo de Deus lutava no vale, e ele ficava com as mãos erguidas? Aquele é um símbolo de oração. Quando a mão dele pesava, o povo perdia a batalha. Quando a mão dele permanecia de pé, o povo... Isso é oração. Nós vencemos quando oramos a Deus. Deus vence por nós. Então Jacó lutou e prevaleceu contra Deus porque ele pediu a Deus: me abençoe, me abençoe. E Deus tem prazer em abençoar. Daí, Jacó prevaleceu. Como está a sua luta de oração? Como está a sua luta de oração? Como é que está essa batalha? Lembra que é através dela que Deus vence por você. Deus vence por você através da oração. Ok? Vamos terminando? Versículo de número 29. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? É interessante que Jacó responde ao visitante divino, porque lutaste com Deus. Então o visitante é divino, porque estava lutando com ele. Lutaste com Deus e prevaleceste. O visitante superior
Porque diz, qual o teu nome? Eu vou mudar o teu nome. Eu sou, é o visitante superior porque pode abençoar. Abençoa-me, não vá sem me abençoar. Não te deixarei se não me abençoares. Esse visitante é especial, ele é divino. Ele é abençoador. Ele muda a natureza, ele muda o nome. Ok? E aí Jacó quer saber o nome dele porque ele perguntou o nome de Jacó. Então Jacó achava que tinha a mesma autoridade ali. A conversa era a mesma, estava em pé de igualdade. Olha, você me perguntou como eu me chamo? Como é que tu te chamas? Perguntou Jacó. E aí a resposta que ele recebe é diferente. Olha só a resposta. Vamos ver juntos a resposta ali? Respondeu ele. Por que perguntas? Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não respondeu. Não disse qual que é o nome. Não respondeu. Lembra do mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus? Irmão. Jacó aqui faz por curiosidade, porque não recebe resposta. Então a ideia de que o visitante não dá o direito dele de saber porque a intenção não é boa. É curiosidade. Você perguntou o meu nome? Qual é o teu? Por que você pergunta meu nome? O meu nome é maravilhoso demais. Ele não pode ser tomado assim. O texto diz que ele não respondeu. É interessante que isso também acontece em Juízes 13. Abra sua Bíblia em Juízes 13. Por favor, rapidamente lá. Em Juízes 13. Juízes 13, 17 e 18. Quando os pais de Sansão recebem a visita do anjo do Senhor, anunciando que o filho nasceria e que seria dedicado a Deus, Sansão. Olha o que diz o texto, versículo 17, do capítulo 13 de Juízes. Perguntou Manoá é o pai de Sansão, ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? E não respondeu. Continua o versículo dizendo: tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, tal. E aí veja, versículo 22, quando o anjo vai embora, olha o que Manoá diz. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. E é o mesmo comportamento do anjo de Jacó. Porque Jacó também no final vai dizer assim: eu vi a Deus face a face e não morri. Quem que é esse visitante? Esse visitante é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Lembra que Isaías viu a glória dele? Ele diz assim: Isaías viu a minha glória. Eu me manifestei a ele antes da minha encarnação. Esse visitante é Jesus Cristo. Quem encontrou é o mesmo Jesus Cristo que esteve na cova dos leões. É o mesmo Jesus Cristo que esteve lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Senhor eterno pré-encarnado que manifestou-se ao seu povo para guardá-lo. Vamos terminar? Olha só, o versículo de número 30. Depois de ter aquele homem, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus aqui pré-encarnado, depois de ter o abençoado, ou seja, depois de ter abençoado Jacó, versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ou seja, eu não morri, a minha vida foi salva. Versículo de número 31. Vamos ver 31 e 32 para terminar? Leamos. Nasceu-lhe o sol quando ele manejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje primeiro quadril na articulação da coxa. Porque o homem procurou a articulação da coxa de Jacó. Nasceu-lhe, diz o versículo 31, nasceu-lhe o sol. É interessante, olha como Moisés, ao escrever o texto, ele faz um contraste que aponta para uma realidade espiritual. Ele diz que quando Jacó, lá no início do nosso texto, né, no nosso trecho, quando ele estava sozinho era noite. Mas agora, depois do encontro com aquele homem misterioso, aquele que é maior do que um homem ordinário, nasceu-lhe o sol. Lembra de Judas quando traz Jesus? Diz o texto que ele sai ali e era noite. Então a ideia desse...
embora João usa muito noite e dia como sentidos espirituais, é possível que aqui Moisés tenha feito esse mesmo movimento da noite sem Deus, sem Cristo, e depois dele, do sol nascer, de um dia agora que nasce, de fato, uma vida nova, para uma nova realidade. Então veja, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. É interessante aqui para aqueles que acham que Deus tem que curar todas as coisas, as enfermidades, né? Aqui, Deus em Cristo, pré-encarnado, que se manifestou a Jacó, não cura Jacó da coxa. Deixa Jacó com aquela coxa ali deslocada. Ele vai manquejando. Por que Deus não curou ele da coxa? Deus fez algo muito melhor, muito mais poderoso. Deus transformou a natureza de Jacó. Nós veremos que depois desse encontro, Jacó é outro. Ele será um homem que se consagrará a Deus, que buscará a Deus na hora do aperto, que procurará adorar a Deus sempre. Deus faz algo muito maior do que nos curar apenas de enfermidades. Pessoas que vivem de igreja em igreja, né? Procurando cura física. É claro que é Deus que nos cura fisicamente, mas Ele faz coisa muito superior. E outra coisa, uma lição que aqui nos traz o texto, é que provavelmente, embora o texto não diga, provavelmente Deus permitiu que Jacó continuasse mancando para ele nunca se esquecer de que a força dele é Deus e não ele mesmo. Não acontece assim comigo com você? Às vezes nós cometemos um pecado há muitos anos atrás e aquilo deixou marcas. Por que essas marcas ficam? Essas marcas na vida de um crente é a graça de Deus. Para mostrar a você que você nunca deve confiar de novo em você mesmo. Para quando você lembrar e ver aquelas marcas, quer no corpo, pode ser, quer no coração, você se lembre de o que aconteceu quando você não creu em Deus. E quando você o abandonou. Onde isso te levou. Então Deus permite que nós fiquemos com marcas, para que nós não confiemos mais na nossa força, mas naquele que é a nossa força, aquele que tem todo o poder. E aí eu termino com esse versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Por que essa nota aí da dieta dos judeus, né? Os judeus não comem mais. É interessante que provavelmente Moisés, ele quis dizer aqui que os judeus entenderam tudo errado. Os judeus não confiaram em Deus. Israel não confiou em Deus, visto que caiu no cativeiro. Ok? Tanto do Egito, quanto do babilônico, posteriormente. Eles não confiaram em Deus como deveriam. Mas eles se apegaram a ritos. Eles se apegaram a dietas. Ou seja, eles se apegaram a sombras. Mas não à realidade. E às vezes acontece comigo e com vocês. Às vezes você está aqui no culto e a palavra de Deus está sendo pregada. Mas você está distraído com alguma outra coisa. Algum outro pensamento. Às vezes se prendendo a coisas superficiais. Insignificantes. Enquanto aquilo que é vida não é guardado. Não é vivido. Os judeus, ao invés de crerem em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, eles se importaram com coisas menores. Eles observavam coisas menores, ao invés de crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Em se arrependerem como Jacó fez. O Israel, o povo, a nação, sempre achava uma nação escolhida, abençoada por si só, porque nascia com sangue de Abraão. Ao invés deles se lembrarem que o patriarca deles reconheceu que era um pecador. Ele se prendiam a dietas. É assim também. Hoje também há um movimento, né, infelizmente, de retorno a muitos ritos, né? Velas na igreja. Coisas que podem ser perigosas para nós. Ao invés de mudar nossas vidas, nós estamos nos preocupando com símbolos, com luzes, com vestimentas. Ao invés de nos apegar à mudança de vida, a arrependimento, a fidelidade a Deus, a obediência. Nós nos importamos muito com dietas, estética, e deixamos aquilo que mais importa. O texto nos lembra disso.
Que o que mais importa não é ter a dieta que Jacó nos levou os judeus a terem, mas o que mais importa é ter o arrependimento e a fé que Deus deu a Jacó. Isso é o que mais importa, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.